Nós estamos aqui no Santuário Bom Jesus de Pirapora. O santuário abriga a imagem milagrosa do Senhor Bom Jesus e é a partir do encontro desta imagem que nós temos a origem, inclusive, da cidade. A imagem foi encontrada mais ou menos em 1725 por um fazendeiro que tinha suas terras instaladas aqui. O município pertencia a Santana de Parnaíba. O rio Antigo Anhembi, que hoje é o rio Tietê, passa aqui, hoje até então, em frente ao santuário. E essa imagem foi encontrada às margens deste rio. E o José de Almeida Naves, que era este fazendeiro, com seus funcionários, retiraram a imagem do rio. E ele abrigou essa imagem dentro de um paiol. Esse paiol pegou fogo, queimou todo o paiol, mas não queimou nem a imagem, nem o milho, né, que era a produção que eles estavam na época. E aí eles perceberam que essa imagem estava tentando se comunicar. E aí, dessa história em diante, é que se começa o processo, a devoção, a fé em torno da imagem do Senhor Bom Jesus. É uma imagem de talha muito antiga, que não sabemos a origem, é a imagem do Et Homo, é o Jesus de pé, que está sendo julgado por Pôncio Pilatos, né? Então ele já sofreu o flagelo e ele está com um manto vermelho e já está coroado de espinhos. E esta imagem, a partir desses dados que a gente chama de milagres, foi então tomando o coração do povoado, das pessoas que trabalhavam na fazenda, e foi se espalhando. O processo de restauro começou com a nossa equipe de missionários que veio para cá em 2018. O padre Rodrigo Arnoso vem com uma primeira equipe para cá quando nós fomos convidados a cuidar do Santuário Bom Jesus. E o padre Rodrigo então foi fazer uma pesquisa de quem teria propriedade para nos apresentar um projeto que contemplasse toda essa situação que nós temos aqui. De um edifício construído com pedras, uma argamassa natural, a gente tem afrescos de 1.700 encontrados aqui. Então a gente precisaria de alguém que manuseasse essas diferenças históricas e artísticas, mas também estrutural, de um santuário que é feito de pedra. E o padre Rodrigo fez então uma busca. Nós encontramos uma empresa em Belo Horizonte, a Cantaria, que tem uma especialização, né, neste período, neste tipo de tratamento da arte, mas também em edifício, né? Eles têm ali um cabedal, né, muito importante que nos ajuda nesse sentido. Então contratamos uma empresa e estamos no projeto de restauro, né? Estamos montando o projeto de restauro. O primeiro passo é identificar tudo o que existe no santuário, o patrimônio num todo. E depois a gente vai fazendo através de prospecções, que é raspagem nas paredes, nas madeiras, em tudo, para entender o que está por debaixo, né? Nós estamos falando muitas vezes de 7 camadas de tinta, de 8 camadas de tinta que estão escondendo o que de fato existe. Aqui onde nós estamos gravando, a gente tem um forro, esse forro todo é trabalhado, todo desenhado. Nós não temos no santuário nenhum espaço que não contenha arte. Como a gente está falando de um edifício muito antigo, ele sofreu ao longo do tempo. Eu tento entender que por preservação ou o que foi dando para ser feito, ele sofreu algumas interferências que infelizmente serão inevitáveis um retorno ao original, né? Nós não conseguimos trazer de volta o original daquilo que nós tínhamos quando o santuário foi feito. Mas nós temos como pegar, num raio de 1 por 1, a ideia do que era. E a partir desta ideia, fazer com técnicas de restauro o original, né? Você faz ele todo riscadinho ou tem outras técnicas para mostrar, olha, era isso, mas a gente reproduziu, né? Ele não é original. Então nós temos lugares que nós não vamos conseguir levar ao original. Acho que um aspecto importante de ressaltar no santuário é que a única coisa que se tem como original desde o início, que não houve modificação, é o piso. O piso ele se mantém desde o início, ele é um ladrilho hidráulico, com pinturas também que contribuem para o edifício ter a sinalização que ele tem hoje de um edifício histórico. Depois as imagens que contribuem com a ornamentação desse santuário ficavam em altares laterais, barrocos, altares laterais que não existem, mas a gente conseguiu uma referência. Nossa Senhora das Dores, que é a mãe do Senhor Bom Jesus, São José, o pai adotivo do Senhor Bom Jesus,
Santana e São Joaquim, os avós do Senhor Bom Jesus. Então a gente tem um santuário familiar e com peças históricas, né? A imagem de Nossa Senhora das Dores, a gente está falando de uma imagem que tem mais de 100 anos. Nós começamos em 2018 o projeto, né, com o Padre Rodrigo e a equipe, e logo veio a pandemia, né? E essa equipe é de Belo Horizonte. E o que acontece? O restauro ele é prático, né? Então você precisa estar em loco fazendo as prospecções. Então tivemos que paralisar por praticamente 3 anos a obra, né? Mas a gente retomou no início desse ano toda a trajetória do restauro. Então agora a gente está praticamente finalizando as prospecções do restauro. Porque o que acontece? A gente vai fazendo as prospecções e chega a um determinado ponto. Aí você vai para um outro ponto e você percebe que a gente chegou no mesmo lugar, só que a arte está diferente. E aí precisa retomar tudo de novo, né? Aí estamos fazendo uma outra prospecção e você acha um afresco que não corresponde com todo o resto que você achou. Você tem que voltar novamente, né? Então isso tudo são linhas que contribuem para o avanço e o não avanço de um projeto. Mas ele está bem avançado, a gente tem estados, por exemplo, dos vitrais que estão em perfeita condição, mas a gente tem, por exemplo, o teto que perdeu totalmente a característica original. Então a gente tem esses 2 pontos que acabam atrapalhando um pouquinho o andamento do processo. Olha, eu fico imaginando a história de Bom Jesus, né? Ele representou para 1725 uma ação de Deus para esse povo. Muitos dos milagres que aconteceram em torno dessa imagem, ela não só catequizou, mas mudou a história de curso da vida dessas pessoas. Então tudo que foi pintado e registrado nele traz a fé, mas o amor e a devoção. A gente não chama de devoção porque a gente não tem devoção ao Bom Jesus, mas o amor que se construi em torno da imagem dele, né? Então, você trazer de volta isso não é um retorno ao passado, mas ao original do que ele é, né? E ele está catequizando, ele está querendo comunicar alguma coisa. Então isso ajuda e vai contribuir com que as pessoas se encontrem com aquilo que realmente aquele momento quis representar na vida das pessoas. Então, por exemplo, nós estamos hoje em 2022, né? Nós vamos retornar a praticamente 1725, vamos lá, né? Não é essa edificação que nós temos da igreja, mas é um período histórico de arte e de construções também. Então você vai ter um retorno histórico, mas também de fé. O que eles pintaram na parede era o que o povo estava rezando no coração. Pirapora é uma cidade histórica, é uma cidade de instância em especulação turística, porque é um lugar muito bonito e a gente não pode, embora toda a tecnologia e evolução que nós estamos vivendo neste tempo e todo o avanço que nós tivemos de uma cidade que era um pequeno vilarejo e hoje nós temos quase 20 mil pessoas, esquecer da razão da essência dele, né? E o santuário é a essência desse lugar. Tanto é que quando você chega, ele é o cartão postal. Ele diz, né, a majestade com que ele é construído, ele diz a razão da existência desse lugar, né? E depois o que ele abriga no interior, né? O coração que pulsa aqui é o do Bom Jesus. Então todas as pessoas que passam lá à sua volta, eles querem a experiência do Bom Jesus. E a experiência que vem aí vai fazer 300 anos tocando a vida e a fé e o coração das pessoas. Então, de fato, a importância de um restauro, mas a importância da manutenção e do cuidado que nós temos é justamente por cuidar do que está no coração, no íntimo de cada pessoa, que é imanuseável. Então, cuidar disso é cuidar daquilo que a gente não consegue tocar com as palavras ou com qualquer outra coisa, porque é o próprio Deus que faz. Então, acho que essa é um pouco da perspectiva que nós temos do cuidado, do restauro e de estar fazendo tudo que a gente faz pelo santuário.